Já estamos de volta e agora para falar sobre vida afetiva. A gente voltou de uma pandemia, né, galera, recentemente, e sabemos que muitos relacionamentos foram desfeitos na época da pandemia, por conta do convívio diário, aquela pressão, né, que um vai colocando em torno do outro, descontando frustrações, e aí na convivência, muito relacionamento de fato desmoronou. Agora, pós-pandemia, nós temos estudos que têm mostrado que esse índice de separações diminuiu, mas ele ainda continua alto. Então, nós vamos bater um papo com a Adriana Borges, que é parapsicóloga, e vai nos ensinar, né, o que podemos fazer, vai trazer dicas de comportamento para a gente poder melhorar a fluidez da nossa vida afetiva. Tanto para você que está solteiro, né, porque será que não está encontrando uma pessoa legal, quanto para você que está num relacionamento e que fala, gente, o que eu faço? Como que eu posso salvar essa relação? Então ela vai nos auxiliar, né, nessa temática. Sim. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Edu. A gente que fica feliz, né, com a sua vinda. Você é parapsicóloga e hipnoterapeuta. Isso. Tem se deparado com muitas pessoas que estão passando por esse quadro de dificuldade no campo afetivo? Sim, bastante, Edu. O que acontece? A maior parte da nossa vida, ela envolve relações. Você tem relações no trabalho, você tem relações dentro da sua casa, a familiar. Então, a gente está o tempo todo se relacionando com as pessoas. Então, quando a pessoa traz uma questão, normalmente está envolvendo uma relação, seja ela em qual parte da vida dela. Então, a gente busca entender como que está esse processo, como que está esse caminhar, para o que está na mente dela que está provocando aquilo, né? E, infelizmente ou felizmente, ainda bem que tem gente que procura, mas infelizmente isso é algo que afeta muito, tanto amizades quanto relações de trabalho e principalmente conjugais, né? E tanto homem quanto mulheres têm procurado para poder dar uma ajuda nesse caso amoroso? Sim, mas ainda é a mulher que está mais aberta para essa mudança, a mulher que tem mais facilidade de buscar a terapia. Quando vem o homem, muitas vezes ele está vindo estimulado pela parceira, né, pela esposa, né, pela companheira. Mas ainda existe uma diferença onde a mulher procura mais. Entendi. E como que o seu trabalho enquanto parapsicóloga e hipnoterapeuta pode ajudar, por exemplo, gente que está passando por problema na relação ou gente que não tem uma relação, né? E aí está frustrado por não ter. Como que isso é tratado dentro de consultório? Tá. Sempre logo de início, eu gosto de mostrar como a mente dela funciona para entender o que ela está trazendo naquele momento. Conhecer um pouquinho do contexto dela, familiar, a história de vida, né? Normalmente eu pego tabela familiar. Eu acho muito interessante que você já vem e já descobre que isso não veio na geração dela, já veio antes, né? Até o próprio Tiago estava falando de coisa hereditária. Aqui as programações também a gente consegue ver essa parte hereditária. Por exemplo, uma mãe que gera apenas filha mulher. Então o que a gente subentende? Que ela existe já uma programação negativa de homem em algum sentido. Não porque ela desvalorize o homem, mas pelo fato que ela precisou ser forte. Só para você ter uma ideia, para o pessoal de casa poder entender, da gente partir do princípio que o quê? Eu sempre faço pergunta para as pessoas. O que é mais importante, comer ou ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, Edu, não tem dúvida. Mas ninguém é feliz com fome. Sim. Então, eu ajudo ela a entender que a mente dela move ela muito por questão de sobrevivência. Tá. Então, ela está ali. Nossa, estou apaixonada, né? Mas se algo naquela relação remeter a uma ameaça de sobrevivência, Adriana, mas não é caso de morte. Tá, mas na mente dela pode linkar alguma outra situação. Dificuldades no nascimento dela, na gestação, que vão trazer para isso. E aí tem algo muito interessante que a parapsicologia pesquisou e que a gente fala até sucintamente na explicação para o pessoal entender. Falando de sobrevivência. Eu não sei como, eu vou dar o exemplo dos meus pais. A minha mãe, ela foi professora e depois que ela se casou, ela passou a ser dona de casa, mãe, etc. E aí, o que aconteceu? Ela passou a ter essa função. Meu pai trabalhava fora e ela cuidava da casa e dos filhos. E durante muito tempo, os papéis de homem e mulher foram totalmente definidos, Edu. Então, eu não sei como foi com seus pais, mas provavelmente seus avós foi mais ou menos assim. Mas era porque elas queriam? Não existiam profissões femininas antigamente.
Então, nós chamamos isso de era dos músculos. Então, totalmente a sobrevivência, ela dependia única e exclusivamente da força muscular do homem. Então, a mulher cabia a ela aquele papel da casa. Desmerecido? Não, com muito valor, né? E muitas das vezes a mulher é a força desse homem. Então, se a gente for olhar, o que aconteceu? Esses papéis estão invertidos hoje. Então, lógico, a mulher foi para o mercado de trabalho, maravilhoso, maravilhoso. Só que ela esqueceu a polaridade dela. Tá. Então, o que está acontecendo com a mulher? Ela precisou ser forte e ela vem com aquela imagem de querer ser a fortuna, durona, e ela acaba atrapalhando aquelas polaridades que a gente chama de yin e yang, e ela deixa de ser feminina. Então, na parapsicologia, o que a gente faz? A gente traz uma consciência dessa tabela familiar, do que ela recebeu da mãe, do que ela pode estar trazendo, levando para ela em todas as relações. E não só apenas da questão conjugal, mas às vezes até em amizade, Edu, que a gente consegue perceber isso. Porque se ela traz, né, quem tem esse conhecimento, você também conhece um pouco sobre isso, a própria constelação estuda sobre isso, daquelas leis do amor, e se de repente, se ela não se posiciona como filha, né, ali naturalmente, ela não recebe aquele amor de mãe, não aceita aquele amor de mãe, ela quer cobrar isso das outras pessoas. Tá. Ela vai cobrar da amizade, ela vai cobrar do relacionamento, ela vai cobrar de diversas pessoas. E aí, quando ela se percebe, ela está cobrando demais e não está nem se permitindo receber. Entendi. Então entra num círculo vicioso, né, de cobrar do outro aquele amor que ela sente falta, né, mas daí ela não está receptiva a receber ou nem a desfrutar disso, né, desse afeto, porque ela está incessantemente ligada na cobrança. Isso. O que acontece? Hoje a gente tem mulheres extraordinárias, fortes, inteligentes, e elas acabam, sem perceber, se colocando no alto pedestal. Tá. Onde no sentido que o quê? Aí ela precisa ser forte, ela acaba criando o quê? Muito mais testosterona do que ela poderia ou deveria. Então ela vai entrar numa competitividade muito... Em nenhum momento estamos criticando, tem o papel da questão do feminismo. Mas se de repente a mulher ela cai numa posição dessa sem querer, inconscientemente ela começa a perceber por que meus relacionamentos não estão dando certo e ela fica tentando achar essa resposta. Tá. Então, ela precisou ser forte. O sistema fez ela ter que ser forte. Ter que ser né? forte, porque para não depender e ficar vendo, de repente, se ela, por exemplo, viu uma mãe sofrendo num relacionamento que a mãe não sabia e não conseguia sair daquela relação, justamente por falta de condição de sobrevivência, ela vai querer ser a forte e cobrir esse papel da mãe. Ela vai querer defender a mãe. Tá. Aí ela entra no papel de fortuna. Existem inúmeras situações, Edu. Então, o que a gente faz? A gente conhece um pouco da história da pessoa para ajudá-la a identificar que papel que ela está exercendo dentro da família. Porque se ela foi carente de pai e mãe também, ela vai procurar um relacionamento pela forma errada. Entendi. Aí ela vai buscar a carência, aquela carência que ela não recebeu dos pais, ela vai colocar nas relações. Tá, e daí não vai ser saudável, Não. não vai conseguir atrair um relacionamento saudável. Não, mas ao contrário também acontece, Edu. Não é só a mulher que vai fazer esse papel. O homem também pode estar na polaridade invertida e não está sendo tão masculino, porque Sim. o homem, se for analisar, a análise do homem, ele veio com uma predisposição, uma expectativa de o quê? Para ser forte, Exato. para ter O coragem. meio cobra isso dele, para Sim. ser provedor. Para ser provedor. E aí, o que acontece? Quando ele não entra nessa polaridade, por algum motivo, até familiar, entender, e até tem alguns sinais que a gente percebe, tá? Por exemplo, não estamos falando aí nem em termos de escolha sexual aí, mas, por exemplo, aquele homem que já está lá com mais de 30 anos, 35 anos, ai, que bonitinho, ele mora com a mãe. Será um terror. que Não tem nada de bonitinho. Será que ele tá? Pode ser acomodado também, né? Não estou Isso. falando que todo homem nessa Não. condição pelo amor dos deuses, não é A gente isso? está dando sinais, mostrando sinais que a gente pode perceber. Isto. Um outro exemplo, tá, Edu? Também, é só a pessoa prestar atenção. O Edu gosta de fazer atividade física, legal. Mas você já deve ter percebido que tem lugares que as pessoas ficam 2, 3, várias horas na academia seguida. Sim. Tá? O homem que é objetivo, está dentro da polaridade dele, ele vai lá, fez o exercício dele, não, hoje eu vou fazer isso, pá, vai Foi embora. embora.
E aí, muitas vezes, você já deve também ter percebido isso, que uns que eles ficam se exibindo, olhando o corpo e tal, não tem nada a ver com a escolha dele, a opção, mas o fato dele estar, talvez, não agindo tanto nessa polaridade masculina. E a mesma coisa acontece com a mulher. Por exemplo, a mulher que não sabe receber, a mulher que ela se acha fortuna demais, disputa com homens, ela tem dificuldade de entrar em contato também com o próprio sentimento. Entendi. Então, ela aprendeu a ser forte e deixou de sentir. A mulher deve representar a emoção, porque com a emoção e o sentimento, ela consegue mover a força masculina. Só que quando ela sai desse papel, ela deixa de representar realmente a feminilidade. Tá. E a feminilidade não está numa mulher só se vestir bem, né, colocar uma roupa mais sexy ou se sentir feminina exteriormente. Tá no Está comportamento, dentro do comportamento dentro. e do sentimento. Tá. E muitas pessoas não estão percebendo isso. E acaba o quê? Estragando relações, não conseguindo entrar na relação ou entrando em relações sem ter a justificativa ideal. Entendi. Gente, que bate-papo profundo, né? Muita coisa ainda para falarmos. A Adriana vai dar algumas dicas para você que está solteiro e para você que está numa relação do que pode ser feito para melhorar e tornar a sua vida amorosa mais saudável. Mas antes de irmos para essas dicas, eu quero te dar uma outra dica. Eu quero falar para você sobre a Old Religion. Já ouviu falar? É a primeira loja de Wicca e paganismo do Brasil. Tem exatamente tudo o que você precisa para fazer o seu ritual de magia. Dá uma olhada. Olá, o meu nome é Elaine e eu trabalho na Old Religion. Você já conhece a Old Religion? A Old Religion é uma loja especializada em produtos de Wicca e fica dentro do complexo mágico que junta Museu de Bruxaria, Santuário da Grande Mãe e, claro, a Old Religion. Há 15 anos somos especializados em produtos para a prática da Wicca. O endereço é pertinho do metrô Ana Rosa, na rua Fabrício Vanpré, número 259. Você conta com uma novidade, um balcão de feitiços onde você, além de poder comprar mais de 70 tipos de ervas, pode solicitar o seu feitiço que nós fazemos na hora. Nós temos bruxos capacitados para realizar isso para você com muita sabedoria e conhecimento. Por exemplo, nós temos aqui um feitiço de dinheiro, prosperidade, agora para 2022, e um feitiço de amor. Tá querendo encontrar o amor? Vem para Old Religion. A gente tem sempre um feitiço pronto para você. Muito legal, né, gente, essa dica? Old Religion é uma loja que vale a pena você conhecer. Se você está em São Paulo, fica na Vila Mariana, pertinho da estação do metrô Ana Rosa. Se você não está, acesse o site, porque tem exatamente tudo o que você precisa. Bom, voltando ao bate-papo com a nossa querida Adriana Borges, que é parapsicóloga e hipnoterapeuta, está nos dando dicas de como melhorar a nossa vida afetiva. Adriana, um assunto que é muito complicado de lidar e que destrói relacionamentos é a questão da traição, né? Sim. Porque quando a gente está no começo da relação é tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Aquela saudade, todo mundo quer ficar junto o tempo todo, né? A gente fica mais romântico. Passado o tempo, vai surgindo a rotina, né? E as pessoas vão tendo um sexo que, de repente, é mais mecânico, menos saudável, mas continuam com seus desejos. E, às vezes, tem uma escorregada. E aí, essa escorregada, mesmo que o outro não saiba, você fica ou com peso na consciência, alguns, né, que têm consciência, ficam, né, quem tem consciência, outros ficam com algum imbróglio, né, ali interno em relação ao que foi feito. E quando a outra parte descobre, piorou, né? Aí a relação fica marcada negativamente, né? Exatamente. Então, o que acontece nas questões de traição? Muito importante observar, tanto homem quanto mulher. Aí tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, ou atraio tal tipo de situação. Basicamente, as relações estão baseadas nas polaridades, feminina e masculina. Quando existe o processo de traição, essa mulher deixou de existir, estou falando no caso quando a mulher é traída, tá? Quando a mulher é traída, ela deixou de ser mulher. Tá. Ela passou a ser mãe, ela passou a ser qualquer coisa, menos esposa. E aí é lógico que, por exemplo, se uma mulher representa... A gente tem uma tendência a buscar alguém parecido. A mulher normalmente busca um homem parecido com o pai e o homem busca uma mulher parecida com a mãe.
E aí o que vai acontecer? Essa mulher deixou de exercer o papel de esposa, de amante. E aí ela vira como se fosse a mãe. Por isso que muito homem tem muita dificuldade de sair dessa relação. Então, quando ela deixa de representar a mulher para ele, ele busca essa mulher fora. Tá? E o mesmo também acontece com a mulher. Então, se aquele marido, né, a gente sabe de histórias de gente que não consegue sair da relação. Aquele marido vira só o provedor e deixa de ser o parceiro, o companheiro, o amante. Então, ela busca fora um cara que não seja o pai, que não seja qualquer outra coisa, já justamente porque ele não tem mais aquela simbologia de homem para ela. Ela não consegue dar aquele amor, né? Então, normalmente, até a própria constelação às vezes comenta, né? Eu não sou consteladora, mas a gente conhece bastante do que a gente aprende. Onde? É como se ela pedisse para ser traída. Eu não consigo mais dar aquele amor que você busca, tá? E tem outras coisas também que é interessante a gente observar. Vou pegar esse gancho da traição, vou dar um exemplo bem típico. Vamos supor, você está se relacionando com uma pessoa. E aí, até nos casais homossexuais vão ter as duas polaridades. Então, só para a pessoa entender. Então, que ela está representando a masculina, ela quer proteger, ela quer acolher, ela quer passar segurança, ela quer passar força. Essa é a representação masculina. E a mulher, ela vai movimentar essa masculinidade através da sensibilidade dela, do sentir. E aí, vamos supor, você está proporcionando um passeio para uma pessoa, está dirigindo. Eu escolhi uma viagem, tá? O que acontece? A mulher precisa confiar no homem. A polaridade feminina precisa confiar nessa polaridade masculina. Então, o masculino vai, quando você fala assim, olha, eu vou te levar para passear. Ele já sabe aonde, quanto tempo vai, ele já determinou, está tudo certinho na cabeça dele, quanto vai gastar, tudo, prático. E aí ele pega e começa a conduzir esse carro. Olha que interessante isso. E essa mulher precisa confiar. Vamos supor que você está levando alguém para passeio, você já determinou tudo bonitinho. Sim. E aquela pessoa fala assim, olha, cuidado, você está andando muito rápido. Olha, eu estou com medo desse carro estar muito perto. Eu acho que você está distraído. E ela começa... E aí, o que isso vai fazer com que isso abale a confiança desse motorista, dessa polaridade masculina? E aí, ela pega, o que ele faz? Aí ele cansa e fala assim, então dirige. Toma a chave, então. Toma a chave. Então, concorda que, tipo assim, se ela vai dirigir, o que ele vai fazer? Ele vai perder a função dele. Exato. Então, o que está acontecendo? Então, por exemplo, no caso de um casal que tem uma traição, essa mulher se tornou mãe. Entendi. Então, aquela mulher que vem e fala assim, estou dando exemplo só para entender as polaridades. O homem também pode se tornar pai, né? Sim. Aí ele vem e fala assim, por exemplo, eu já peguei casais, Edu, que a mulher vem e chama o marido de pai perto da criança. O papai, ó o papai. O pai, em vez de falar amor, alguma coisa, né, o nome mesmo, fala pai. E o pai, mãe. O que a gente está mostrando isso para a criança? Você vai ter só aquela representatividade de pai e mãe. Então, eles deixam de ser casal, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa mulher que cuida, por exemplo, não é errado uma mulher querer ser amorosa, só que ela tem que entender o limite. A função dela, né? Ela não pode se perder da função dela para ser uma outra coisa, né? Aí, por exemplo, aquela mulher que vem e fala assim, o marido deu um espirro. Você já marcou médico? Você quer? Eu já vou marcar para você. Eu já atendi pessoas que a pessoa só veio e falou, tal hora e tal veio. E a mulher foi e que marcou tudo para ele. E aí, até quando a mulher vem, agenda, aí eu peço, ter o cuidado de falar assim, pede para me adicionar, conversar comigo no WhatsApp, porque você tem que passar essa responsabilidade para aquela pessoa. Porque senão ele vai perder e entender que ele não tem mais a função dele. Sim. Como é que ele vai ter força? Tá? A maneira que você coloca, né? Então, eu já estou meio que entrando nas dicas já, Edu. Eu acho ótimo, tudo bem. Então, até depois falar um pouquinho também sobre quem está solteiro, né? Porque também é uma dificuldade. A gente está falando de casal, mas assim, ter essa tendência. Então, no caso da mulher, ela tomar cuidado se ela não está sendo mãe, se ela não está querendo ocupar um espaço dentro dessa relação, a ponto de esse homem achar que ela não é mais amante, ela não é mais esposa, ela não é mais aquele papel que ele buscou primeiro, que ele teve. E, de repente, desde o início foi assim e eles não perceberam. Tá? Mas chega uma hora, quando cai e tem consciência, aí tem uma tendência muito grande. Então, cada um tem que tomar a sua força.
Cada um tomar conta ali da sua função, Da sua né? polaridade correta. Da sua polaridade e se policiar, né? Para não se perder, né? Em relação à função básica, né? Certo. Exatamente, por aí. E para quem está solteiro Vamos lá. e tem dificuldade, né, de encontrar alguém legal, porque a pessoa se acha, como você falou, dedo podre, né? E Isso. ela acha que ela é que nem curva de rio, né? Que tudo que para ali não serve, né? E ela, às vezes, já até tomou para si que dificilmente vai conseguir refazer a vida amorosa, principalmente quando vai passando o tempo, né? Tanto homens quanto mulheres, às vezes, acabam acostumando com a vida de solteiro, de solteira. Na verdade, se acostuma a ser só, né? Porque, assim, a gente sempre quer ter alguém, né? Eu acho que faz parte, né? De uma vez você está aqui encarnado, a gente veio para se relacionar. Então, no fundo, mesmo essa pessoa que às vezes está sozinha há muito tempo, tem a sua necessidade de ter alguém. No entanto, acostumou já com essa vida, né? A gente não nasceu para ser sozinho. Sim. Se você não interagir no relacionamento, você vai interagir de alguma forma com alguém em outras situações. Então, quando a gente fala de relacionamento, é uma coisa muito abrangente. De repente, ela não quer se relacionar afetivamente, mas ela quer ter amigos. E ela pode agir dessa forma, também de maneira, né, desconstruída, prejudicando as outras relações também. Tá? Então, não estamos falando só de relacionamento afetivo. Então, vamos lá para os solteiros, Edu. Você vai me ajudar porque você deve receber gente assim, você vai começar a observar. A pessoa chega e fala assim, ai, Edu, eu quero arrumar um namorado e tal, e não consigo e tal. E eu falo, mas você está fazendo um tô, isso aqui. Existe uma coisa muito diferente entre estar disposta e estar disponível. Tá? Com certeza. Aí você vai lá e você fala assim, vamos supor, agora hoje já mudou, mas você sai? Não. Você está no aplicativo? Não, também porque elas falam assim que não está em aplicativo porque todo mundo que está em aplicativo só quer sexo. Então não vou ficar em aplicativo porque as pessoas que estão ali só querem. Mas a pessoa é um preconceito, né, na verdade. Agora eu vou te falar, as pessoas que só atraem sexo através de aplicativo ou qualquer outro espaço, sabe o que acontece? Ela está indisponível para o amor. Tá. Então a pessoa que ela atrai pessoas casadas ou que ela só atrai relações sexuais, casuais, é porque, no fundo, ela até está disposta, mas ela não está disponível. Entendi. Então, esse é um dos padrões, tá? São várias coisas que a gente tem que analisar. Então, será que ela está realmente buscando a parceria pela razão certa? Que é aquilo que eu falei. Se ela está, de repente, preenchida pelo amor da família, de tudo, fala assim, nossa, eu tive uma relação maravilhosa com os meus pais, tenho uma relação maravilhosa com eles, e ela está transbordando, ela está disponível. Tá? E aí, o disposta é fazer alguma coisa para isso, tá? Vou entrar onde que eu vou encontrar? Já pensou aquela pessoa dentro de casa, Edu? Ai, só no iFood? Não tá disposta. Aí ela vai falar assim, poxa, quem sabe o carinha do iFood pode ser interessante e tudo mais, mas depois vai pegar e vai colocar defeito. Pessoas que estão exigentes demais. Não, porque eu quero um cara, você já deve ter ouvido isso. Edu, ele tem que ser assim, 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 já, assim, assim. Milhares de vezes. Então, assim, começa com aquela lista de exigências gigante, onde que o quê? Eu tenho que ir para o principal. Primeira coisa, eu tenho que admitir que eu preciso. É mais fácil o homem admitir que ele precisa de uma mulher do que uma mulher falar que ela precisa de um homem. Então, a primeira coisa é admitir. E aí tem gente que fala assim, não sei se você já escutou isso. Eu não, vou entrar lá no aplicativo, aí depois o colega lá vai ver. Tem vergonha. Então, a primeira coisa é assumir, é estar disposta. Tem vários detalhezinhos que a gente pode dar. Porque aqui a gente vai só dar umas dicas. Então, estar disposta e disponível é diferente. Então, ela está se indo lá para se relacionar, mas, ao mesmo tempo, ela não se sente merecedora de receber aquele amor. Aí ela teve problema lá desde que os pais, não recebeu todo aquele afeto que ela gostaria ou poderia, não por mal, mas alguma coisa aconteceu que traumatizou, ela vai buscar essa carência no relacionamento. Então, por exemplo, tem pessoa que quer, tô doida pra fazer alguém feliz. E ela? Pois é. E vice-versa. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente pode olhar e a gente ficaria aqui uma tarde inteira falando sobre isso. Mas, enfim. Isso aí. Então, entendeu, meu amigo, minha amiga? Você tem que estar disposta e disponível. Isso, as duas exatamente. coisas. Adriana, eu quero super agradecer o papo. Foi uma delícia.
Lembrando, gente, que a Adriana, ela faz processos de reprogramação mental, tanto para você identificar seus padrões limitantes, o que está te atrapalhando, não só no amor, que foi o nosso tema de hoje, Sim. mas ela faz isso em relação a emagrecimento, a saúde, a trabalho, a dinheiro, né? Identificar o que está te limitando para você poder colocar uma nova informação aí na sua mente. É isso, não é? Isso. Para saber mais, gente, o site dela é o reprogramesuamente.com.br, né? Isso. Reprogramesuamente.com.br, Instagram Adriana Parapsicóloga e o WhatsApp código 11 número 985555122. Isso. Manda sua mensagenzinha para ela que ela vai te ajudar. Atende tanto presencial quanto online. Isso, com certeza. Não muda nada o atendimento, tá? Qualidade é a mesma, galera. Dá certo igual. Dá certo. Dri, obrigado pela eu presença, que agradeço, viu? Volte viu? mais vezes. Tá, sempre. Gente, o programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu e quer ver a reprise, tem hoje no nosso site astraltv.com.br às 18 horas. Eu retorno amanhã. Bênçãos de luz. Até lá. Tchau, tchau.